O tema do nosso ATPC de hoje será sobre o novo ensino médio. Entre os objetivos da pauta de hoje, nós teremos ampliar o repertório conceitual e empírico do educador no que diz respeito às possibilidades de integração curricular por áreas do conhecimento e pela formação profissional e tecnológica. Analisar criticamente o significado de integração curricular alinhado aos documentos oficiais do novo ensino médio. Compartilhar estratégias para um processo de avaliação sinérgico à perspectiva integradora. Compreender mais detalhadamente a instrumentação da Unidade Curricular 1, a UC1, do aprofundamento em ciências humanas, mediante exemplos concretos que integram os componentes. Perceber a presença e integração das competências e habilidades dos eixos estruturantes e objetos de conhecimento a partir dos componentes curriculares da UC1. Refletir sobre a relevância do planejamento integrado entre os componentes da UC1 e a sua relação com o protagonismo estudantil nos processos de aprendizagem. Algumas dúvidas ainda giram em torno do que é o novo ensino médio. Então, hoje nós vamos tentar sanar algumas delas. Vamos lá. O novo ensino médio pretende atender às necessidades e expectativas dos estudantes, fortalecendo seu interesse, engajamento e protagonismo, visando garantir a sua permanência e aprendizagem na escola. Ele também busca assegurar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores capazes de formar as novas gerações para lidar com desafios pessoais, profissionais, sociais, culturais e ambientais do presente e do futuro, considerando a intensidade e a velocidade das transformações que marcam as sociedades da contemporaneidade. Coerentes com essa perspectiva, as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino médio, atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação, em novembro de 2018, indicam que os currículos desta etapa de ensino devem ser compostos por formação geral básica, que é o conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento, que incluem linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, previstas na etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão de que problemas complexos e a reflexão sobre a solução para eles com uma carga horária máxima total de 1.800 horas. Teremos também os itinerários formativos, que serão um conjunto de situações e atividades educativas que os estudantes podem escolher conforme o seu interesse, para aprofundar e ampliar as aprendizagens em uma ou mais áreas de conhecimento, ou na formação técnica e profissional, que ela terá uma carga horária total mínima de 1.200 horas. Quais são os objetivos dos itinerários formativos? Bom, aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, às áreas de conhecimento ou à formação técnica e profissional. Consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem os seus projetos de vida. Promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, além de desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla
e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, seja na escola, seja no trabalho ou na vida. Nós veremos a seguir as competências e habilidades em foco para atender às necessidades dos itinerários formativos do novo ensino médio. As competências em foco que vão atender às necessidades do novo ensino médio são pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, ou seja, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional, ou seja, buscar atualização na sua área, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem o aperfeiçoamento profissional e a eficácia, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Agir e incentivar pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e resiliência, que seria a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Ao definir as competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-as mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, mostrando-se alinhada à Agenda de 2030 na Organização das Nações Unidas. É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB. Devemos levar também em consideração as competências gerais da educação, que são elas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Devemos levar em consideração também as habilidades em foco, que são elas: conhecer como planejar o ensino, sabendo como selecionar estratégias, definir objetivos e aplicar as avaliações. Incentivar a colaboração profissional e interpessoal como objeto de materializar objetivamente o direito à educação de todos os alunos e utilizar as ferramentas pedagógicas que facilitem uma adequada mediação entre os conteúdos, os alunos e as particularidades culturais e sociais dos respectivos contextos na aprendizagem. As habilidades, elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. A seguir, nós falaremos um pouco sobre a integração curricular, que é algo muito importante no novo ensino médio. Lembrando que hoje nós vivemos um momento na educação onde a multidisciplinaridade é predominante. O que é a multidisciplinaridade? Então, ela consiste em um modelo de ensino em que as disciplinas são abordadas em pesquisas ou estudos ao mesmo tempo, porém não necessariamente relacionadas às áreas entre si. Então, esse sistema de ensino, ele compreende o conhecimento
em diversas disciplinas. A concepção de interdisciplinaridade, ela está relacionada a um problema central, que é a fragmentação do conhecimento e o excesso de especialização, sendo essa fragmentação considerada uma patologia, para a qual a cura estaria na unidade do conhecimento e seria alcançada através da metodologia interdisciplinar. A integração curricular, ela surge como um conceito que exige cooperação entre várias disciplinas, com um mesmo objetivo, ou seja, a colaboração entre as disciplinas diversas, tendo como resultado final um enriquecimento recíproco. E existem diversas vantagens da integração curricular nas escolas, que são maior motivação por parte dos alunos, maior capacidade e competências para lidar com problemas, maior criatividade e atenção, crescente capacidade para assimilar o que resulta das conexões estabelecidas e uma maior capacidade de transferência de saberes, dentre outras coisas. A integração curricular, ela é muito mais complexa e abrangente, na medida em que ela não considera apenas o conhecimento normalmente associado às disciplinas escolares, que tem sido influenciado pelo que se designa como conhecimento acadêmico. Então, ela admite a possibilidade de mobilização de todos os tipos de conhecimento que possam contribuir para que o aluno compreenda melhor o mundo à sua volta e compreenda melhor a si próprio, enquanto indivíduo, enquanto cidadão. A maneira de construirmos conhecimento, de certa forma, nos define. Em outras palavras, se o conhecimento é apresentado na escola de modo fragmentado, se os componentes curriculares não se integram e não respondem a um projeto de educação que tenha como objetivo o desenvolvimento pleno dos estudantes, não será possível formar um sujeito pleno integral. Tão importante quanto a concepção de ser humano que se quer formar é apresentar uma concepção do conhecimento relacional em que as áreas do conhecimento e os seus conteúdos, ou seja, os seus métodos e as suas visões de mundo, possam ser apreendidos com maior integração. Os itinerários formativos, eles organizam-se a partir de 4 eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Mas o que são esses eixos estruturantes? Os eixos estruturantes, eles visam integrar e integralizar os diferentes arranjos de itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas profundamente associadas à realidade contemporânea, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Para tanto, buscam envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender projetos presentes e futuros. Os eixos estruturantes também têm as suas habilidades. E quais são as habilidades dos eixos estruturantes a serem desenvolvidas? Investigação científica, investigar e analisar situações e problemas, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural, em âmbito local, regional, global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
identificar diversos pontos de vistas e se posicionar mediante a argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Temos também a habilidade de processos criativos, que inclui fruição, vivências e reflexão crítica, que seria reconhecer produtos, processos criativos sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e ou cultural no âmbito local, regional, nacional e ou global. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais, relacionando a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política, cultural, no âmbito local, regional, nacional e global. Propor e testar soluções éticas, estéticas e criativas e inovadoras para problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural em âmbito local, regional, nacional e global. Vamos nos aprofundar um pouco mais nos eixos estruturantes dos itinerários formativos. O eixo estruturante investigação científica tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando um conhecimento sistematizado por meio da realização de práticas e produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como matemática de seu interesse. Qual a justificativa para trabalhar esse eixo estruturante? Bem, para participar da sociedade da informação, os estudantes precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados sobre os mais diferentes assuntos, seja para compreender e intervir na realidade, seja para lidar de forma crítica, reflexiva e produtiva com uma quantidade cada vez maior de informações disponíveis. Os objetivos de se trabalhar esse eixo incluem aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, de fenômenos e de processos, ampliar as habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico, utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações cotidianas, com proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. O foco pedagógico desse eixo os estudantes participam da realização de uma pesquisa científica compreendida como um procedimento privilegiado e integrador de áreas de componentes curriculares. Esse processo pressupõe a identificação de uma dúvida, questão ou problema, o levantamento, a formulação e testes de hipóteses, a seleção de informações de fontes confiáveis, a interpretação, que seria a elaboração e uso ético das informações coletadas, a identificação de como utilizar os conhecimentos gerados para solucionar problemas diversos e a comunicação de conclusões com a utilização de diferentes linguagens. O eixo estruturante de processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como temáticas de seu interesse. A justificativa para se trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade cada vez mais pautada
pela criatividade e inovação. Os estudantes precisam aprender a utilizar esses conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar e inovar. Os objetivos de se trabalhar este eixo estruturante está em aprofundar conhecimento sobre as artes, a cultura, as mídias, as ciências aplicadas e sobre como utilizá-las para a criação de processos e produtos criativos, ampliar as habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo, e utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de criação e produção voltados à expressão criativa e à construção de soluções inovadoras para problemas identificados na sociedade e no mundo do trabalho. O foco pedagógico deste eixo está em: os estudantes participam da realização de projetos criativos por meio da utilização e integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, vivência artística, culturais, midiáticas e ciências aplicadas. Esse processo pressupõe a identificação e o aprofundamento de um tema ou de um problema, que orientará a posterior elaboração, apresentação e difusão de uma ação, de um produto, de um protótipo, de um modelo ou solução criativa, tais como obras e espetáculos artísticos e culturais, campanhas e peças de comunicação, programas, aplicativos, jogos, robôs, circuitos, entre outros produtos analógicos e digitais. O eixo criativo, mediação e intervenção sociocultural tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, uma formação técnica e profissional, bem como temas de seu interesse, para realizar projetos que contribuam com a sociedade e com o meio ambiente. A justificativa para trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade desafiada por questões socioculturais e ambientais cada vez mais complexas. Então, os estudantes precisam se apropriar de conhecimentos e habilidades que os permitam atuar como agentes de mudanças e de construção de uma sociedade mais ética, justa, democrática, inclusiva, solidária e sustentável. Os objetivos desse eixo estão em aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos seres humanos e do planeta em nível local, regional, nacional e global, e compreender como podem ser utilizados em diferentes contextos e situações, ampliar as habilidades relacionadas à convivência e atuação sociocultural, além de utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos, promover entendimentos e propor soluções para algumas questões e problemas socioculturais e ambientais identificados em sua comunidade. O foco pedagógico desse eixo está em privilegiar o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio do seu engajamento em projetos de mobilização e intervenção sociocultural e ambiental, que os levem a promover transformações positivas na comunidade. O processo pressupõe o diagnóstico da realidade sobre a qual se pretende atuar, incluindo a busca de dados oficiais e a escuta da comunidade local, a ampliação de conhecimentos sobre o problema a ser enfrentado, o planejamento, a execução e a avaliação de uma ação social ou ambiental que responda às necessidades e interesses do contexto, a superação de situações de estranheza, resistência, conflitos interculturais, dentre outros obstáculos, com necessários ajustes de rota. Nós temos também o eixo estruturante empreendedorismo,
que tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida. A justificativa para se trabalhar esse eixo está em participar de uma sociedade cada vez mais marcada pela incerteza, volatilidade e mudança permanente. Os estudantes, eles precisam se apropriar cada vez mais de conhecimentos e habilidades que os permitam se adaptar a diferentes contextos e criar novas oportunidades para si e para os demais. Os objetivos de trabalhar esse eixo está em aprofundar conhecimentos relacionados ao contexto, ao mundo do trabalho, à gestão de iniciativas, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente, ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida, além de utilizar esses conhecimentos e essas habilidades para estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltados para viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no desenvolvimento de processos e de produtos com o uso de tecnologias variadas. O foco pedagógico desse eixo está em os estudantes são estimulados a criar empreendimentos pessoais ou produtivos articulados com seu projeto de vida, que fortaleçam a sua atuação como protagonista da sua própria trajetória. Para tanto, eles devem buscar desenvolver uma autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos pessoais ou criar empreendimentos voltados para a geração de renda via ofertas de produtos e serviços, com ou sem o uso das tecnologias. E esse processo ele pressupõe a identificação de potenciais, desafios, interesses e aspirações pessoais, além de uma análise do contexto externo, inclusive em relação ao mundo do trabalho, a elaboração de um projeto pessoal ou produtivo, a realização de ações piloto para testagem e aprimoramento do projeto elaborado e o desenvolvimento ou aprimoramento do projeto de vida dos estudantes.